Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Oi. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Galera, vamos lá então. Bom dia para quem eu não Professor, disse. Oi? meu celular caiu, aí minha câmera fica só escura quando eu ligo, tá? Aí, mas eu te vejo, vocês não me vêem. Ok, então. Gente, é o seguinte, antes de mais nada, eu precisava, na verdade, de um favor de vocês. Eu pedi esse favor para quase todo mundo, porque o que acontece? Eu vou pedir logo o favor, começar a aula já pedindo favor para vocês, pedir a ajuda de vocês. Gente, eu não sei o que aconteceu no meu computador. Eu não sei se foi porque semana passada teve muita queda de energia, não sei se vocês lembram. E aí, pelo jeito, não sei se queimou, estragou, não sei o que aconteceu no HD do meu computador. Resumindo, eu perdi muita informação, muita coisa, e uma das coisas que eu perdi foi a foto do livro 4 de vocês. Perdi de quase todo mundo. Eu só fiquei com a foto de algumas turmas, alguns alunos que estavam salvos no meu celular, porque eu não salvo no celular, eu salvo no computador. Então, o que eu queria pedir para vocês? Encarecidamente, porque eu preciso muito dessas fotos comigo. Eu queria, assim, que vocês mandassem novamente. Jéssica, eu vou mandar de novo, por favor, gente. Fazendo esse favorzinho para mim gigantesco aí, se não for incomodar demais vocês, queria que vocês mandassem novamente, na hora que acabar a aula, é claro, as atividades do livro 4. Então, eu não tenho de mais ninguém nessa turma, só faltava a turma de vocês para eu conversar. As outras turmas eu já falei com todo mundo, só faltava a turma de vocês. Então, quando encerrar a aula aqui, se vocês puderem, encarecidamente, mandar novamente, Jéssica, mas você está me dando trabalho, hein? Então, eu peço desculpas, mas se vocês puderem mandar para mim novamente, eu ficarei extremamente grata, tá bom? Posso contar com todo mundo aí? Vão mandar para mim novamente. Então, beleza, gente. Fico esperando, então, novamente de vocês. Dessa vez, eu não tinha, mas dessa vez eu comprei um serviço que chama Serviço de Nuvem. Vocês devem conhecer. Para salvar as coisas fora do notebook, salvar na nuvem, que aí eu nunca perco. E aí eu agora pago por esse serviço para nunca mais perder nada. E aí agora eu não perco documento, porque eu salvo na nuvem.
Mas aí eu tive que pagar, porque é muito documento, né? Mas vamos lá, então, gente. Oi. Como é que é? É para mandar no PV ou no grupo? Não, pode mandar lá no grupo. Manda no grupo. Então, vamos lá, gente. Começar a nossa aula de fato, então, aqui. Vou compartilhar minha tela com vocês aqui agora. Galera, na última aula, então, o que eu falei? O que eu tenho falado com vocês? Eu tenho falado sobre classificação de alguns seres. Então, nas últimas aulas eu falei sobre protozoário, eu falei sobre bactéria, e a última aula eu estava falando sobre os fungos. Eles são aí de um reino chamado fungi, e aí, então, eu comecei a falar sobre os fungos. Então, só assim dando uma recapitulada para a gente encerrar essa ideia de fungos hoje. Então, gente, eu falei com vocês hoje que os fungos são um grupo de seres aí extremamente variados. Existe mais de 60 mil espécies de fungos aí no planeta Terra. E aí você tem fungos ali na água, no solo. Você tem fungos, por exemplo, como parasitas no nosso corpo. Então, você tem fungos em todo jeito. Você tem fungo que é microscópio, ou seja, que não dá para ver. Você tem fungo macroscópico, que já são maiores, né? Você tem fungo ali de tudo quanto é tipo. Então, geralmente, gente, os fungos, eles aí são organismos eucariontes, ou seja, possuem o DNA dentro de um núcleo. Eles podem ser uni ou multicelulares, ou seja, eles podem possuir uma ou várias células. Vou só ver quem está querendo entrar aqui. Então, eles podem ali geralmente eles tendem a se reproduzir de forma assexuada, mas podem também de forma sexuada. Deixa eu ver o que mais. O que acontece? Eles não têm capacidade de produzir seu próprio alimento, ou seja, eles são heterótrofos. E existe uma variedade gigantesca. E na última aula eu falei de alguns deles com vocês. Então, por exemplo, a gente tem os bolores. São fungos comumente aí que crescem sobre os pães, frutas podres, couro, algodão, madeira, papel. Inclusive, tem até uns tipos de queijo que tem bolor e a gente come. Jéssica, todo bolor ali não faz bem, a gente não tem que comer? Tem bolor que não importa de você comer. E não faz mal, por exemplo. Inclusive, tem um queijo que é bolorado. Inclusive, é caro. E as pessoas comem. Então, existem alguns bolores aí que não fazem bem, mas existem outros que são até comestíveis. Então, é tipo de fungo que dá para comer. E aí, você tem outro tipo de bolor também, outro tipo de fungo, que são as leveduras. Gente, esse é um fungo extremamente usado na indústria alimentícia. Então, você tem esse tipo de fungo aqui, por exemplo, na produção de cerveja, na produção de pão, nos iogurte fermentado, você tem ali os leites fermentados, você também tem esse tipo de fungo. Então, nos processos onde envolve fermentação, gente, fermento nada mais é que fungo. Então, no processo de fermentação da cerveja, no processo de fermentação do pão, das roscas, do leite fermentado, tudo isso envolve aí fungos. Então, nem todos os fungos fazem mal. Tem fungo que promove doença? Tem. Inclusive, tem fungo dentro de nós que promove doença. Mas também tem fungo dentro de nós que são bons. Inclusive, aí tem fungos que nós não podemos comer, mas tem fungos que a gente pode comer. Então, a variabilidade de espécies de fungos é gigantesca. Então, é extremamente grande a variedade aí de espécies de fungos. E mais um tipo de variedade de fungo, gente, a gente tem também os cogumelos e os orelhas de pau.
Cogumelo, gente, eu acredito que os dois aqui vocês já viram na vida. Tanto os cogumelos quanto os orelhas de pau, a gente já viu na vida porque é muito comum. Orelha de pau, geralmente, quando você vai na roça, geralmente, já viu que em madeira, geralmente fica em madeira, que está mais encharcada. Não sei se vocês já viram, mas eu já vi orelha de pau aí em um pau mesmo, eles ficam em pau mesmo, em madeira. E aí os cogumelos, a gente até come uma espécie de cogumelo, né? Não sei se vocês já viram, mas vem do mercado. O champignon, que você coloca geralmente em estrogonofe. Fica muito bom em estrogonofe. Já comeram estrogonofe com champignon? É muito bom, eu gosto. Eu não... Não gosta? Gente, dá um... É Ele gostoso, só que a textura é estranha. A textura é estranha. Realmente, quando a gente coloca na boca, se você não mastigar rápido, fica aquele negócio assim, mole dentro da boca, mas assim, é gostoso, ele tem um azedinho bom. Eu gosto demais desse negócio. Eu só acho um pouco caro, porque vem quase nada no pote, mas enfim, gente, eu sou extremamente. O povo fala que eu sou mão de vaca. Eu não sei se eu sou mão de vaca, mas eu gosto de pensar com que eu estou gastando meu dinheiro. Mas então, os cogumelos e os orelhas de pau são tipos de fungos. E aí, gente, é bom vocês verem isso para vocês verem a quantidade, a diversidade que se tem de fungos. É muito tipo de fungo, é muito. Então, você tem fungos que você não enxerga e você tem fungos grandes também. Então, tá aqui exemplo. Então, você tem fungo, a gente vai ver agora em um tipo de fungo também que é grande. Então, você tem fungos desde os microscópicos aos macroscópicos. Então, você tem vários tipos de fungos aí. Então, os cogumelos e orelhas de paus também são fungos multicelulares, ou seja, possuem várias células, dos quais alguns são comestíveis. Então, a gente tem um champignon, esse aqui eu não comi, shimeji, não sei o que é isso, gente, shiitake, também não sei. É um tipo de cogumelo. É coisa de sushi. É sushi? Shimeji é um tipo, é como se fosse um cogumelo de sushi que eles servem em um lugar que faz sushi. Eu gosto de todo tipo de sushi, mas esse não é muito bom, não. Ele não é cru. Ele é quente, ele é preparado, ele é quente, não é cru. E ele é mole, igual o champignon? É bem esquisito, ele é molenga, parece uma pele. Ah, gente, eu acho que eu não gosto. Eu acho que eu não ia gostar muito dele, não. Assim, não sei, né? Mas eu acho que eu não ia gostar, não. Porque o champignon ainda desce, porque é misturado com estrogonofe. Estrogonofe é muito bom. Eu como ele só no estrogonofe. Então, aí, puro, eu não sei. Quente ainda, mas enfim. Não, mas não é puro, não. Tem uns molhos, uns trens que... Mas mesmo assim é ruim. Não, eu não... Só pela sua descrição aí, eu acho que eu não ia gostar. E aí, gente, e uma coisa que é pra gente atentar também. Existem também cogumelos aí que são venenosos. E é por isso que não se deve consumir cogumelo encontrado na natureza. Não é todo cogumelo que é comestível, não. Tem uns que é até venenoso, tem uns que são até venenosos aí. Então, se tem que ter muito cuidado. Aí você chega lá na fazenda, fala assim: nossa, a professora falou assim que pode comer cogumelo. Aí chega lá, o cogumelo é venenoso. Deus me livre, gente. Não me bota nessa, não. Mas existem alguns cogumelos aí que são venenosos. Então, tem que se ter muito cuidado. Então, alguns podem comer, outros não. E são tipos de fungos. Então, você tem uma variabilidade aí de fungos gigantesca, gente. E algumas outras características dos fungos. Gente, fungo não tem boca igual a gente tem. Eles são heterótrofos, depende de outros seres para se alimentar, mas eles não têm boca igual nós temos. A gente, quando a gente está com fome, o que a gente faz? Vai lá, pega o alimento, coloca na boca, mastiga e pronto, ingere o alimento. Os fungos, eles não têm boca para ingerir o alimento. Só que eles têm como se fossem ali umas raízes. É como se fosse uma raiz. E aí, eu não sei se vocês estão vendo aqui nessa imagem aqui, ó, tipo umas raizinhas aqui embaixo, onde eu estou passando o mouse agora. Isso que a gente chama de hifa. E aí, o que são essas hifas? Gente, elas são quase como as raízes. Então, serve ali para meio que capturar, absorver ali os nutrientes. Então, absorver nutrientes. Então, basicamente, os fungos, eles vão aí se alimentar basicamente com essa lógica aí.
E uma coisa interessante é que esse tipo de fungo aqui, geralmente, como ele não tem a capacidade de digerir tudo, geralmente sempre acaba sobrando um pouquinho, e aí ajuda até as plantas da lateral a se nutrir também, porque ele não consegue ingerir tudo, e aí o que ele não ingere sobra para as plantas ali. Então, é bem interessante. Então, eles têm o que a gente chama de hifa, que é como se fosse aí uma raiz. Basicamente, essa é a ideia aqui. Tá aqui a imagenzinha aqui de um fungo, um cogumelo, na verdade. Olha lá para vocês verem lá embaixo aquelas raizinhas lá, marrom. Aquilo lá são as hifas. Gente, então, na maioria das espécies de fungo, o crescimento se dá pela formação das hifas. Essas estruturas crescem e se amarranham, formando um micélio. As hifas podem crescer indefinidamente se houver condições ambientais apropriadas e recursos naturais disponíveis. Alguns dos maiores organismos do planeta são fungos, que crescem no subsolo das florestas, vivendo em relação harmoniosa com as árvores. Gente, sobre isso aqui, eu coloquei uma imagem para vocês verem. Tá vendo essa imagem aqui do canto esquerdo, que eu estou passando o mouse agora? Tá vendo esse tanto de raiz que tem embaixo? Não é só raiz, é uma mistura de raiz e hifa. Então, o que acontece? Olha o tamanho dessa raiz, gente. A árvore em si é pequenininha, olha a árvore lá do lado de fora. Mas olha o tamanho dessas hifas aqui, que no caso são as raízes ali de baixo. É gigantesco. Então, quando essas hifas, acontece às vezes dessas hifas se emaranhar com as raízes das plantas e formar ali, virar aquele negócio monstruoso embaixo da terra. Isso acontece demais. A gente chama isso de micorrizas. O que são as micorrizas? É quando a hifa mistura com a raiz da planta e vira esse negócio gigantesco de baixo ali. Olha lá para vocês verem embaixo o tamanho dessa raiz dessa planta. Geralmente, quando a gente puxa a planta, se a gente pegar uma planta e puxar, a raiz dela é pequenininha. Agora, olha o tamanho, gente. É porque isso aqui é uma junção aí de fungos, da hifa dos fungos ali, com as raízes de plantas, então fica gigantesco. E aí isso eu chamo de micorrizas. Então, são associações entre hifas de fungos e raízes de plantas ali. E aí o bom é que, assim, quando junta os dois, acaba que é uma cooperação entre eles. Então, a raiz ajuda a hifa e a hifa ajuda a raiz a adquirir nutrientes para se alimentar ali. Basicamente, essa é a ideia. Existe também outra associação de fungos, gente, que são os líquens. O que são os líquens? É a associação entre fungos e algas. A alga geralmente vai ficar em lugar mais aquático. E aí, e o que acontece? Os fungos, então, eles se aproveitam das algas ali, eles recebem os nutrientes da fotossíntese que as algas fazem. Então, isso é uma coisa muito boa. Então, aqui eu trouxe dois jeitos de vocês encontrarem os fungos associados. Então, a gente tem ali as micorrizas. O que são as micorrizas? É quando eu associo raiz de planta com as hifas ali dos fungos. Então, é uma associação que a gente chama de micorriza. E a gente tem ali também outra associação que a gente chama de líquens. O que são os líquens? É uma associação feita ali entre os fungos, né, e as algas. Então, basicamente, é uma associação onde um ajuda o outro aí. É uma associação bastante bacana aí, que acontece entre plantas e os fungos. E agora, gente, a última coisa que eu quero falar hoje, Jéssica, curtinha assim a aula, curtinha, gente. Então, a última coisa que eu quero falar hoje é sobre a fungicultura. Então, o que acontece? Eu já falei para vocês que existem fungos que são comestíveis. Exemplo disso são os cogumelos. Então, hoje em dia, gente, se existe criação de fungos. Para quê? Para vender? Cogumelo é barato? Não, gente. Se a gente for no mercado, a gente compra um potinho de cogumelo pequenininho por 13, 14, 15 reais o pote de cogumelo. Então, cogumelo não é barato. Então, eu chamo de fungicultura quando eu produzo aquilo ali, quando eu... como que eu posso falar? Quando eu planto não, né? Quando eu crio, porque é um ser, né? Quando eu crio ali cogumelo.
Então, a popularidade dos cogumelos comestíveis vem crescendo ao longo dos anos. Desculpa, gente. Uma prova disso é que, por exemplo, quando eu era criança, parece que eu não ouvia falar de cogumelo. Parece que eu só via cogumelo nos desenhos. Só tinha ali nos desenhos. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente acha isso no mercado para comprar. Então, tá popular, virou modinha, né? E aí, então, vem crescendo ao longo dos anos. E aí, é importante que se crie isso. E, além disso, gente, os cogumelos aí também, eles têm papel fundamental para os ecossistemas. O consumo gera inúmeros benefícios para a saúde e para o bem-estar de pessoas. Por quê? Porque os cogumelos, gente, eles são riquíssimos, eles são bastante nutricionais, a quantidade de nutrientes é gigantesca que tem neles, e eles também têm propriedades medicinais. E os cogumelos, gente, também são frequentemente indicados como substitutos da carne, que eles apresentam uma grande... Carne tem proteína, gente. E os cogumelos também apresentam aí uma alta quantidade de proteínas e baixos níveis de gordura e alta quantidade de antioxidantes. É tudo que quem está de dieta quer. Quem está de dieta, gente, geralmente quer o quê? Quer um alimento que seja rico em proteína, baixa caloria, baixa gordura. Então, tá aí. Porque geralmente quando a gente vai comprar uma carne, muito difícil achar uma carne aí que não seja gordurosa, né? Então tá aqui os cogumelos, por isso que ele está virando modinha, né? Porque a moda hoje é ser fit. Eu, infelizmente, não consigo seguir essa moda, que é uma moda difícil de seguir. Gente do céu. Mas, então, os cogumelos, eles são aí indicados porque eles têm alto valor nutritivo, eles têm alta quantidade de proteínas, baixos níveis de gordura. Então, a gente pode afirmar até que o cogumelo é uma fonte de proteína limpa. Por quê? Porque ele é livre de agrotóxicos, hormônios, antibióticos e outros contaminantes aí. E ele também, gente, é rico em fibras. Para que serve as fibras, Jéssica? Regula a saciedade. Você já viu que, por exemplo, você está o tempo inteiro com fome, as fibras alimentares ajudam ali a regular o processo de saciedade. Você fica saciado, você fica cheio por mais tempo. Então, os cogumelos também têm essa característica aí. E existem aí, gente, cerca de 2.000 espécies de cogumelos comestíveis conhecidos no mundo. Os mais conhecidos no Brasil aí são os que eu falei, né? Você tem lá o champignon, que é o mais conhecido, e esses dois aí que eu nem conhecia, gente. E aí, eu não sei se foi a Júlia que falou sobre eles, que é o shimeji e o shiitake, que eu nunca comi, eu vou passar a comer. Qualquer hora dessa eu vou comer para falar para vocês se é ruim ou se é bom. A certeza que eu tenho que deve ser caro, porque sushi é caro. Eu acho caro, gente. Sushi eu acho mais caro do que o Jesus amado. Mas, enfim, gente, basicamente é isso. Agora, voltando aqui, só para vocês terem uma ideia, deixa eu fazer um apanhado geral. O que eu falei, então, até aqui? Gente, existem 3 domínios de seres vivos: bactéria, arcaia e eucária. Dentro do domínio bactéria, que tipo de reino, que tipo de ser tem lá? Tem o reino bactério. Lá dentro desse domínio só tem bactéria. No arcaia, você tem as bactérias do tipo arqueia. E no domínio aqui, eucária, você tem 4 reinos dentro do domínio eucária: protista, plantae, fungi e animalia. Ok, quais foram que a gente viu? A gente viu protistas, que são os protozoários, e a gente viu o fungi, que são os fungos. E ainda falta ver aí o plantae, que são as plantas, e o animalia, que são aí os animais. Mas basicamente essa ideia. Então, a gente viu os protozoários e fungos até aqui, cada um com as características, a gente viu os protozoários e fungos aí. E é isso, gente. Alguma dúvida? Deu para entender a ideia? Sim, não? Galera, então é o seguinte, como eu combinei com vocês, mandem novamente lá no grupo
as fotos para mim fazendo favor. Vou ficar muito agradecido. Oi? Já mandei já tudinho. Tá bom, então. Quem não mandou lá, manda lá para mim, gente, fazendo favor. E quem já mandou, muito obrigada pela participação, gente. Bota o nome de vocês aqui no bate-papo. E quem colocou já está dispensado, galera. Muito obrigada pela participação de vocês e até a próxima aula.